minha mãe. Eu me ofereço inteiramente, toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Querido amigo e irmão maior Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos de novo, com o mesmo objetivo de fortalecer nosso espírito e aprendermos um pouquinho mais dos vossos exemplos. Sempre é bom ouvir sobre os vossos ensinamentos. Estamos vigiando os nossos passos para que eles nos leve só a caminhos bons, para que não desvirtuemos os nossos objetivos. Se ontem tínhamos alguma dúvida que somos ajudados, hoje é tudo diferente. Temos a certeza que somos muito amados e amparados pela nossa família universal, que tudo está sob o controle do nosso Pai Celestial. Precisamos sim fazer a nossa parte. Ela também é fundamental. O nosso irmão Jesus espera isso de nós. Ele confia em cada um de nós e aguarda o despertar de cada um de nós. Querido Jesus, faça-nos instrumentos de sua doce e santa paz, que possamos vigiar nossos pensamentos, que desejemos ser úteis e ajudar o nosso próximo, que tudo que temos conquistado, materialmente e espiritualmente falando, que possamos compartilhar com o nosso próximo, dentro do possível. Ou seja, Senhor, sabemos que gentileza gera gentileza. Que o Senhor possa abençoar nossa noite e proteger o nosso descanso. Que a tua paz e o teu infinito amor esteja e permaneça conosco.
Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, boa noite. A leitura do nosso evangelho dessa noite está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Que assim seja. Comentando um pouquinho o versículo de hoje, versículo bíblico, lembramos também da orientação que já recebemos, que o nosso Pai Jeová, nosso Mestre Jesus, ele, vamos dizer assim, nos julga, né? A partir do que carregamos em nosso coração. E é isso que está nessa passagem bíblica. É a partir do que estamos carregando em nosso coração. Como anda o nosso coração? Ele anda pesado? Ele anda endurecido? Ele olha para o outro com intolerância, ou está olhando com indulgência? Então, temos que estar sempre tendo o mesmo olhar para com o outro, da forma que queremos que olhem para nós. Porque muitas vezes nós falamos assim, né? Não sabe o que eu passei, não sabe o que é, né? Está na minha pele. Então, da mesma forma funciona para com o próximo. E temos que estar prestando atenção para não julgarmos, principalmente quando a gente fala assim, mas eu nunca faria isso. Então, a gente julga o outro porque com a certeza de que a gente nunca faria isso. Nunca faríamos igual, né? Bom, talvez façamos. E talvez já fizemos sim, né? Em outras encarnações. Iniciando o nosso estudo aqui no Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 6º, da segunda parte, intitulado Vida Espírita. E vamos adentrar aqui no tópico Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos. É a questão 257, que na verdade não é uma pergunta, é um resumo sobre a sensação e a percepção, que é o tópico anterior, trabalhado aqui nas perguntas realizadas por Allan Kardec. Aqui já é um apanhado do que foi trabalhado neste capítulo, realizado, essa escrita por Allan Kardec, né? Então, é a conclusão deste capítulo, sendo que ele não se encerra. Ele vai trabalhar outros tópicos ainda. Mas, para estarmos apreendendo bem essa percepção, a sensação nos espíritos, Allan Kardec realizou essa conclusão no meio aqui do capítulo, que é uma conclusão do item anterior, né? Então, vamos ler aqui. Aí, lembrando, como é um texto corrido, as perguntas vão surgindo no meio, né? Então, fiquem à vontade para estar comentando e perguntando aí no chat. O corpo é o instrumento da dor. E se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. Então, o nosso corpo físico é o instrumento da dor. É a partir da carne, do nosso sistema nervoso, que vamos estar sentindo a dor quando a gente se fere, quando a gente sofre um acidente, quando estamos passando por alguma doença. A gente só entra em dor, só sente que um machucado, né? Por termos essas terminações nervosas no nosso corpo físico. Daí, uma das extremas importâncias da reencarnação. Evoluirmos pela necessidade de estarmos reencarnando várias vezes, diversas vezes,
porque alguns perguntam, a gente não pode evoluir enquanto espírito, não podemos evoluir no mundo espiritual? Sim, lá evoluímos muito. Porém, é necessário estar fazendo, revestir-se dessa carne para também passar por essas dores, por esses sofrimentos que são depurativos. A partir da experiência da dor física é que nós conseguimos ter uma percepção maior acerca dos aprendizados. Daí a doença, que é uma grande amiga, que nos auxilia nessa caminhada da evolução. Pois sem ela, demoraria muito mais para estarmos evoluindo. Porque, como diz, né? Temos duas formas de aprender. Pelo amor e pela dor. Não é isso que diz? Então, quando aprender pelo amor, infelizmente, devido à nossa imaturidade espiritual, a gente usa pouco esse recurso. O recurso da dor é mais utilizado por nós, ainda devido a essa nossa ignorância, nossa comodidade, nosso orgulho, egoísmo, vaidade, tudo isso que não nos permite estarmos avançando de uma forma mais branda, né? Enfrentando nossas provas com amor. Então, continuando aqui. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito, que a alma, Allan Kardec está se referindo ao espírito, né? Quando sabemos que a alma é o espírito encarnado, mas aqui nessa referência ele está mostrando como é a dor do espírito, tá? A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter ação física. Então, essa lembrança, ou seja, Allan Kardec aqui está falando, tudo que nós sofremos em vida carnal, preservamos essas percepções ao desencarnarmos, ao fazermos a passagem para o mundo dos espíritos. E conservando, então, as impressões da dor, a gente acaba, o espírito, né, acaba reproduzindo essa percepção conservada e, então, entra em sofrimento. Em sofrimento não, né? Sente a dor. E essa dor, por mais que ela não seja física, não seja possível aos nossos olhos, ela é real. Com efeito, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma, e essa não pode gelar-se nem queimar-se, porque são matérias diferentes. O nosso espírito é semimaterial, porém, essa constituição do espírito é muito diferente da nossa constituição física aqui. É como, por exemplo, a gente não consegue estar enxergando tudo. A gente precisa de instrumentos para estar, né, observando a vida pelo microscópio, né? Não é isso? Então, aqui, por quê? Porque são naturezas diferentes. É matéria? Sim, mas são de naturezas diferentes. E para estar acessando, precisa desse intermediário, né? Desse instrumento. E quando somos espíritos, a gente não está mais nessa matéria, não é mais constituído pela matéria que causa dor. Porque o que causa dor no nosso corpo físico, são as nossas terminações nervosas, nosso tecido e tudo mais, certo? Porém, essa dor é real. O espírito falar que está sentindo frio, está sentindo calor,
São memórias de passagens enquanto ele estava encarnado, que ele vivenciou o frio e o calor, né? Sentisse ali o seu frio, o seu corpo gelar e o seu corpo queimar. Mas temos que compreender bem, o espírito não está sentindo isso. Porém, é algo real. É algo produzido pela sua mente, mas é algo real. Não vemos todos os dias a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir efeitos tão reais e ocasionar mesmo a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais, chamado de membro fantasma, né? Seguramente não é nesse membro que está a sede ou ponto de partida da dor. Apenas o cérebro conservou a impressão da dor. Pode-se, pois, crer que há alguma coisa de analogia com o sofrimento do espírito depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que é essa matéria semi-espiritual, no qual reveste o nosso espírito quando estamos em estado de desencarnados, que desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos espíritas. O perispírito desempenha esse papel muito importante, como as aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver nos prazeres materiais. E tantos outros fatos vieram fazer luz sobre essa questão e dar lugar às explicações que damos aqui, resumidas. Ou seja, a dor que o espírito relata sentir, a dor física, na verdade é o sofrimento. Porque qual é a diferença da dor e sofrimento, né? A dor realmente é a dor física. E o sofrimento é a dor moral, é a dor interior, do emocional, é o remorso, né? O arrependimento, a angústia, tudo isso causa o sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa que está doente, ela pode sentir dor e sofrer. Sofrimento é estar prolongando a dor física. Então, você acaba entrando ali em uma atmosfera de baixa vibração e sofre. Sofre por falta de fé, por falta de esperança. Sofre por não ver uma resolução do seu problema. Então, sofre. Essa é a diferença entre a dor e o sofrimento. Inês está perguntando, essa dor do membro amputado está gravada no perispírito? No caso aqui, estamos falando de uma pessoa encarnada ainda. E essa dor está gravado, sim, tudo fica gravado no perispírito, né? Mas como falou aqui, o cérebro, a pessoa tem que ser feito ali um estudo muito aprofundado na ciência para estar compreendendo o efeito do membro fantasma, né? De sentir dor no membro amputado. Então tem estudos que diz justamente tem relação com o emocional, por não ter aceitado aquela amputação, porque isso é algo difícil de acontecer, você perdeu uma parte do seu corpo. O perispírito, ele ainda está ali, formando aquela perna. Por exemplo, né, se foi uma perna amputada, o perispírito, ele pode, devido à minha má compreensão do que aconteceu, dessa amputação, ele não vai se remodelar para o meu novo formato físico. Ele vai continuar com o formato da perna, né? Com as duas pernas. Tanto que tem pessoas que esquecem que está ali sem a perna e vai levantar e levanta normalmente e acaba caindo por não ter o apoio
físico ali. Mas o que? O seu espírito sente que ainda tem perna, justamente pela modulação que o perispírito continua realizando ali do seu membro físico. E na ciência diz ali que essa dor também tem, por exemplo, são os nervos, né? Os nervos que se conectavam com aquele membro, ainda na parte do seu corpo que está em você, que não foi amputado, né? É ali que está a dor. Tanto que se for fazer alguma palpação nesses nervos que deveriam continuar, por exemplo, na perna amputada, você vai sentir um alívio da dor. Então, por exemplo, eu estou com dor no meu punho. Eu começo a massagear o meu punho, vai aliviando, não é mesmo? E aqui, por exemplo, uma perna amputada ou qualquer membro do corpo, né? Essa massagem, esse alívio é realizado em nervos. Por exemplo, eu estou sentindo, meu pé foi amputado, eu estou sentindo dor no meu pé, que não tenho mais. Então, é feita ali uma palpação na minha coxa ou na minha panturrilha, alguma terminação nervosa que culminaria ali no meu pé que foi amputado. E essa dor, ela é aliviada. Isso aí já é um reflexo cerebral, né? Porque, na verdade, a dor está sediada ali onde foi feita a palpação. A dor física, né? Mas isso vai além do físico. Isso tem tanto com o nosso emocional, de que eu não compreendi por que isso aconteceu, não aceitei, eu não caiu a ficha, né? Tem essas expressões, tem tudo isso, juntando com a parte espiritual, né? Que também está conectado, não tem como fazer essa separação. A parte do espiritual, a parte do meu emocional, não tem como fazer essa separação, porque você é um só. O seu emocional é o seu espírito, é você, certo? Claro que eu sempre falo, nós temos percepções espirituais e materiais. Por exemplo, antes de reencarnar, eu quero realizar tudo de melhor. Reencarno, já tenho uma percepção completamente diferente. Ou até mesmo desprendimento do sono. Eu faço ali, participo de reuniões, me comprometendo a realizar determinadas tarefas, mas ao despertar e estar ali diante das dificuldades, eu acabo dando vazão à minha percepção material, certo? Temos essa dualidade em nós, porém, somos um ser integral que se conecta, espírito, emocional, mental, corpo físico, tudo isso, né? Então, a gente está falando, tem pessoas que por não aceitarem, somatizam. Com certeza. E a somatização, em relação a questões emocionais, elas acabam, porque somatização, o que é? A derivação da palavra vem, soma significa corpo, né? Então, por exemplo, doenças psicossomáticas são questões emocionais que gera ali um reflexo no corpo. Soma significa ali corpo, né? E essas doenças psicossomáticas também podemos ter como exemplo, porque na verdade essa doença não existe no seu físico. Ela está ali na parte superficial para que você dê atenção ao sofrimento que você carrega, a angústia que você carrega, o problema que você carrega, a repressão emocional que você carrega. Então, você vai tomar remédio, você vai a consultas médicas, vai fazer diversos exames, não vai ter uma causa, não vai conseguir achar a causa. A não ser que você vá a um médico, né, que tenha essa sensibilidade.
para te indicar para um outro tipo de profissional, onde vai estar realmente tratando a causa daquela sua dor que está no corpo físico, que na verdade está no seu emocional, né? Então sabemos que tem já doenças comprovadas cientificamente que são de fundo emocional. E que você pode até fazer tratamento com medicações, né? É indicado. Porém, se você não procurar um outro tipo de auxílio, você só vai ter aquele medicamento como paliativo e vai se arrastar e vai até mesmo se agravar. E pode até mesmo se tornar uma doença mais perigosa, certo? Então, por exemplo, massas que aparecem no nosso corpo. Vou fazer exames, não vai dar em nada. Não vai ser não vai ser um tumor, não vai ser um câncer. Porém, aquilo pode se transformar, sim, em um câncer. E isso estava na minha ficha kármica? Não necessariamente. Você pode ter atraído isso para si. Então, nós somos responsáveis por atrair doenças para nós também. Continuando. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente, do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e, até certo ponto, a matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é uma quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque essa está no espírito. Então, vida intelectual que diz aqui é justamente o espírito, certo? O perispírito aqui está falando da matéria, né? Daquilo que o espírito utiliza para movimentar-se, para se manifestar. Agora, o princípio inteligente é de uma outra natureza que só Deus sabe. Porque o espírito, ele independe do perispírito para existir. Porém, ele, em sua fase de evolução, depende do perispírito para se manifestar. E assim, aprender, evoluir. É, além disso, o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações estão localizadas pelos órgãos, que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, de resto, não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Não podemos tomar essas últimas como análogas, mas apenas como termo de comparação. Como anterior a gente estudou, o espírito, ele não vê pelos olhos, né, o perispírito. Quando estamos em estado de desencarnado, a gente não precisa ter olhos para ver. A gente consegue enxergar com a mão. Por quê? Porque os sentidos, no estado de desencarnado, ele não se manifesta pelos nossos sentidos físicos. Eles não têm essa delimitação. Tudo nele está de forma única. Ele tem ali aquela formação, aquela delimitação, para não que ele necessite também, mas porque facilita ali, né, a vivência, a gente projeta dessa forma. Tudo é projeção mental, principalmente em estado de desencarne. Então, o espírito ele vai projetar em sua aparência 2 olhos, a boca, a mesma coisa que como se expressa, se manifesta aqui na Terra.
né? Mas ele não precisa dos sentidos, dos órgãos, para se manifestar. Porque ele não depende mais do corpo físico, e sim do perispírito, que é de uma natureza muito mais avançada. Aqui o nosso corpo físico nos aprisiona o nosso espírito, tem as limitações. Agora, estando em estado de desencarne, o perispírito não tem essas limitações, se expande, irradia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral como o remorso, uma vez que ele se queixa de frio e de calor. Ele não sofre mais no inverno que no verão, e o temos visto passar através das chamas sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhes causa, pois, nenhuma impressão. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade. Porém, uma recordação também penosa. Há algumas vezes, entretanto, mais que uma lembrança, como iremos ver. Para entendermos o quanto é complexo todos esses processos. A gente sabe que o nosso cérebro, nós, enquanto corpo físico, temos uma complexidade que a ciência está a anos-luz de desvendar. Imagine o mundo espiritual. Imagine o nosso perispírito, que tem ali uma extensão, uma capacidade muito maior, não é mesmo? E todos esses processos de sofrimento e de dor são ocasionados ali pelas projeções mentais. São reflexo do que o espírito está sentindo, do que o espírito vivenciou principalmente nos últimos instantes do seu desencarne, e principalmente pela consciência espiritual que ele tem, ou que não tem, né? O nível ali da sua consciência espiritual. Edna está perguntando, mas quando do desencarne o perispírito não se desprende do corpo, como ocorre essa dor? Sim, o perispírito, ele tem um tempo, né? Que fica conectado ali ao corpo físico ainda. Depois que se desprende completamente, essa dor não vem do corpo físico. A dor que o perispírito sente não é dor, na verdade, como fala aqui Allan Kardec. É mais uma lembrança e não uma realidade. Por mais que seja real. É real porque ele está sentindo. Mas não necessariamente está ocorrendo de fato. É abstrato a gente estar fazendo esses dois pontos, né? Então, por exemplo, quando nós estamos muito nervosos, sentimos falta de ar. Só que, na verdade, a gente não está tendo uma falta de ar física. Não é o nosso pulmão que não está trabalhando bem. Sou eu que não estou conseguindo processar ali aquela emoção que eu estou tendo e o ar me falta. Mas porque eu estou abalada. Não são meus pulmões que não estão trabalhando direito. Consegue compreender? Consegue ter isso como comparação? Então, o perispírito sentir dor não significa que, porque a dor pertence ao corpo físico, sabemos disso, e lá está a origem da dor. Porém, não significa que eu vou precisar do meu corpo físico para projetar aquela dor que eu estou sentindo, como a falta de ar. Se torna mais real porque
eu estou tendo ali, o meu corpo está reagindo, está entrando em reação. O ar não está sendo suficiente, porém, sou eu que não estou puxando o ar direito, né? Não são meus pulmões que estão me dando falta de ar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença respiratória, o que está causando ali aquela falta de ar é justamente físico, são os seus pulmões. Agora, numa crise nervosa, quando eu estou estressada ou ansiosa, aquela falta de ar, ela não tem todos os efeitos físicos, liberação hormonal, tem tudo isso. Tem a parte física ali funcionando, sim. Porque o meu cérebro emite comandos para o meu físico que vai fazer com que eu entre ali naquele estado, certo? Se tornando real para mim. Porém, a causa daquela minha falta de ar não está em meus pulmões. Deu para compreender isso? Pessoas que entram em crises, que têm crise de ansiedade, que têm falta de ar por algum estresse, estão sentindo falta de ar? Estão sentindo falta de ar, mas a causa é outra. A dor, naquele momento, não está vindo dos pulmões, está vindo do mental, que está projetando ali, fazendo com que o nosso cérebro faça toda aquela movimentação, porque entra ali um estado de alerta, um estado de defesa, de proteção, de preservação, e faz com que libere hormônios que vai acelerar todo o meu sistema físico, como se a gente entrasse em uma crise orgânica, né? Tem que funcionar para poder ajeitar tudo. Deu para compreender? Vamos ver aqui. Seria a memória de dor, é isso? Sim, por exemplo, se eu desencarnei afogada, né? Eu desencarnei nesse estado e fiquei muito abalada, foi uma morte traumática, né? Uma passagem para o plano espiritual traumática para mim. E eu não tenho essa consciência de que eu realizei a passagem. Eu posso continuar com aquela sensação de afogamento por muitos anos, por décadas, sentindo ali afogada, me sentindo afogada. Eu posso até mesmo projetar devido à lembrança, a lembrança ela fica ali em repetição. E essa repetição, ela não fica somente na mente, no pensamento, como é o trauma conosco, quando isso acontece, a gente sobrevive, que a gente relembra, né? Mas essa projeção mental que o perispírito faz, ele, como diz mesmo a própria palavra, já diz, projeta, ou seja, ele, além de estar no interior, ele projeta para o exterior. Então, forma-se ali uma paisagem, um ambiente onde eu vou estar me encontrando debaixo d'água. Ah, tem até um caso. Uma vez, um caso real, né? Uma vez, minha mãe, né, que é médium, todos sabem, fomos ao mar, né? Fomos à praia. E ela mergulhou, e nesse mergulho que ela deu, um espírito, né, se juntou a ela, se acoplou nela, né? E ela ficou todo o final de semana, o resto do final de semana, tendo ali mal-estares, sentindo falta de ar, sentindo mal, até que ela, eu preciso mergulhar. Encheu a banheira, tomou um banho, e aí aquele mal-estar se foi. Então, na verdade, era um espírito, né, que havia feito a sua passagem na água e que ele só se sentia bem na água, então precisou de um canal pela água para estar retornando para o mar, né?
Talvez esse exemplo até não se aplique muito aqui no que eu estava falando, mas me veio na memória. Mas o que eu quis dizer? Quando a gente passa por uma experiência no campo físico, e isso causa o nosso desencarne, isso fica tão vivo no nosso perispírito, na nossa mente, que a gente vai projetar ambientes, a gente vai projetar situações no plano espiritual mesmo, que vai me dar aquele suporte, que na verdade não é um suporte, né? Vai me dar os artifícios que me colocarão na situação que o meu mental está projetando. Deu para compreender? Ou confundir mais? Então, por exemplo, as colônias umbralinas. A paisagem dela, como é feita? Se é uma colônia umbralina fria, que o solo é lodo, que não tem árvores, só tem plantações rasteiras, tudo isso, toda essa paisagem, como que ela surge? Da onde ela surgiu? São projeções mentais realizadas por espíritos que têm o mesmo sofrimento. Isso, projeção mental, só pensamento. Só que vai além, né? O pensamento fica aqui. E aí, quando ele sai, ele projeta. É como projetor. Um projetor. Tem aquele projetor de escola? Projetor lá, data show? Tem um data show? Ele está ali projetando uma realidade. Está projetando ali na parede uma imagem. Não é isso? Vamos dizer que na projeção mental faz toda essa projeção em 3D, em 4D, em 6D. E o espírito, ele não vê nem por isso que ele não vê o espírito benfeitor que vai lá resgatá-lo, não vê até mesmo um outro irmão que está sofrendo, que chega para ele para falar alguma coisa, ele não vai ver nada. Ele vai ver somente aquilo que está na sua mente sendo projetado ali. Como tem um caso relatado em um livro de uma pessoa que desencarnou caindo de um ribanceiro. E ele rolou e desencarnou, né, por esse penhasco. E ele ficou revivendo essa cena por 100 anos, ele caindo e rolando do penhasco. Existe um penhasco tão grande assim que ele possa estar rolando na realidade por 100 anos? Então, essa é a questão de externalizar, de construir a imagem que está no seu pensamento, que faz com que o espírito tenha uma realidade muito viva da dor que está sentindo, do sofrimento que está tendo. Então, deixa eu ver aqui mais. Daiane está falando. Na pergunta 256, nos relata um pouco sobre isso, explicando que é reminiscência do que padeceu durante a vida, justamente. Aqui no item 257, Allan Kardec também relembra isso, né, da reminiscência, são lembranças. Aquilo que eu já vivenciei, por exemplo, hoje em dia, hoje aqui eu vivo encarnada. Se eu já caí de bicicleta, né, e me machuquei feio, eu vou falar assim, nossa, uma vez eu caí, senti até meu joelho agora. A gente não fala isso quando a gente lembra de alguma queda que a gente teve. Ui, foi tão feia aquela queda que eu levei, senti até aonde eu bati, né? Senti até no meu joelho agora. Não tem isso? Quando a gente vê uma pessoa se machucando, a gente também fala isso. Nossa, senti em mim. Por quê? A gente tem essas reminiscências, não só dessa encarnação, mas de outras encarnações também, de experiências parecidas. E que fica gravado no nosso perispírito e a gente pode acessar
a qualquer momento, estando encarnada ou desencarnada. Então, eu posso acessar essa memória dessa experiência de dor que eu tive quando eu desencarnar. Ana Laura está falando. Muitos irmãos já foram à mesa mediúnica com essa sensação. Me lembro de uma irmã que desencarnou no parto e ficou por anos sentindo essa dor. Então, como eu citei, né, o afogamento, muitos casos de veneno também, pessoas que tomaram veneno e assim desencarnaram, né? E vão à mesa mediúnica relatando ali e sentindo queimação na garganta, sentindo sendo corroído, e justamente porque eles estavam ali preservando a dor que vivenciou e projetando ali no seu perispírito essa passagem, né? Então, um projeto que ficou na sua memória, o que sofreu, justamente. Fica ali projetando o apego daquele momento de sofrimento, de dor, que ele teve. E por isso que a gente sabe que a função das colônias umbralinas é justamente expurgar tudo isso. Colônias umbralinas são só para espíritos que cometeram atrocidades, que infringiram a lei, né? Por exemplo, assassinato, roubo, pessoas de mau caráter. Não, existe uma infinidade de colônias umbralinas. Umbralinas é só uma palavra. Não está dando assim, está definindo que é algo mal. Não é um inferno, né? A colônia umbralina não é um inferno. Como a gente tem essa visão, né? Do céu e inferno, essa separação muito bem definida, não é assim. É muito mais além, é muito mais além. Então, existe essa separação de tipos de sofrimento, de tipo de ações que foram cometidas, o estado moral de cada um. Tem toda essa divisão, tem uma organização nas colônias umbralinas, tudo tem ali um motivo, e muitos vão para lá, e todos que vão para colônias umbralinas, é porque precisa expurgar energias, expurgar fluidos que carrega ainda em seu perispírito, que tiveram origem ali na sua vivência carnal. Então, precisa se passar por esse processo. E muitas das vezes não vai adiantar, entre aspas, né, gente? Que eu quero dizer isso. Os irmãos vão lá porque eles fazem esse trabalho de recolhimento todos os dias. Todos os dias os benfeitores passam em colônias umbralinas para resgatar espíritos. Mas eles sabem que ainda não é o momento. Por mais que eles ofereçam ajuda a um determinado espírito que está, por exemplo, eu estou pedindo oração para uma amiga minha que desencarnou, certo? Os espíritos, os benfeitores, eles vão lá ajudá-lo. Mas se ela estiver em um estado que precisa ainda de passar por essa experiência para expurgar os fluidos que carrega, que a torna pesada, que a torna materializada ainda, apegada, o trabalho que eles vão estar realizando vai ser um trabalho ali na colônia umbralina. Eles não vão conseguir levá-la para um posto, nem mesmo para um posto de socorro, instantaneamente, né? Vai ser um trabalho realizado de passinho de formiguinha, que eles são muito pacientes, os irmãos benfeitores, certo? Então, tudo vai da condição também que a gente dá para o espírito em trabalho, que está em trabalho ali. Se eu tenho coisas ainda a expurgar, se é lá que eu preciso estar ainda, os espíritos, eles vão me assessorar ali, até que eu esteja preparada para ser levada para uma outra região. Certo? Agora, eu já posso estar lá
e na primeira visita dos irmãos benfeitores, consegui ser resgatado. Então, cada caso é um caso. André Luiz, por exemplo, relata no livro Nosso Lar que ele ficou 8 anos no umbral e, por vezes, ele clamou ajuda. Porém, não era ali um pedido feito, um pedido sincero, né? E quando finalmente ele entendeu o processo que ele estava passando e ele fez uma oração verdadeira, uma oração sincera, aí sim ele conseguiu ser resgatado. E depois, ele conversando ali com o Clemêncio, né? Ele quis saber, mais ou menos, por que demorou tanto, com outras palavras, né? E ali Clemêncio explicou a ele que ele foi ao encontro de André Luiz todos os dias, durante esses 8 anos. Só que André Luiz que não estava preparado para o socorro. André Luiz que não se abriu para isso. Ele ainda precisava expurgar o que ele vivenciou na Terra. A doença que foi o meio de desencarne dele, as cobranças que estavam sendo feitas a ele, né? Entender por que ele estava sendo chamado de suicida. Tudo isso. Precisou passar ali 8 anos. Era necessário isso tudo? Então, a gente que faz essa necessidade, certo? Estava programado? Claro que não. Isso faz parte do nosso livre-arbítrio, do meu poder de escolha, né? Claro que, eu queria ser resgatada. Só que as nossas vontades, elas se expressam de forma diferente. Às vezes a gente diz que quer, mas ainda não está no momento para essa realização. Então, tem pessoas, por exemplo, eu queria ser palestrante, mas eu não estou preparada, né? Então, tem tudo isso é levado em consideração. O momento que eu me encontro, os resgates realizados na marra é outra situação, né? Porque podem perguntar, mas aí o Espírito pode me resgatar à força? Não, tá vendo que eu tô precisando de ajuda? Tá vendo que eu que eu preciso sair daqui? Por que não me resgata? Né? Tem gente que se faz a pergunta. Então, existe esse tipo de resgate também. Mas é uma outra situação, não é? Não é. Os irmãos não vão estar fazendo dessa forma, tá? A não ser que seja casos específicos que necessitam dessa amarra, né? O que é essa amarra? É um pulso maior energético, né, dos irmãos espirituais que vão estar recolhendo espíritos contra a sua vontade. Porque é o momento. É o momento. E a gente não pode adiar para sempre. Então, cada caso é um caso. Tem irmãos que chegam na mesa mediúnica falando que eu fui trazido à força. Mas porque era necessário. Porque senão o espírito nunca ia sair daquela inércia. E só foi feito porque os irmãos perceberam ali, nele, uma brecha, uma oportunidade para mudar a situação que se encontrava, tá? Então, por exemplo, eu sou um espírito que faz parte de uma gangue e, claro, eu faço parte de uma gangue, eu vou falar que eu não quero ir com os irmãos espirituais. Eu vou falar que eu não quero sair ali do meu reduto, que eu não vou sair da gangue, que eu quero fazer mal. Mas por quê? Porque eu tenho medo dos outros. Tenho medo do meu chefe. Mas no meu pensamento, eu estou já abrindo a oportunidade para o meu resgate.
vou começar a pensar, nossa, isso aqui tá muito sofrido. Nossa, isso não vai mudar nunca. Como eu queria ver outra coisa. Tô precisando de um descanso. Ai, que saudade. Aí lembra de parentes, né? Que saudade da minha mãe. Todos esses pensamentos são oportunidades que os irmãos benfeitores aproveitam para estar recolhendo aquele espírito, né? E aí o espírito vai dizer que ele foi levado à força. Mas são esses caminhos que os benfeitores aproveitam para estar nos auxiliando, nos ajudando. 8h59. Não li nada. Deixa eu terminar de ler isso aqui, né? Ele não sofre mais no inverno que no verão. E o temos visto passar através das chamas sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhes causa, pois, nenhuma impressão. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física. Há algumas vezes, entretanto, mais que uma lembrança, como iremos ver. Então, foi aqui que a gente parou. Então, eu vou encerrar aqui mesmo, porque eu acho que vai entrar uma explicação maior, né? Vamos ver. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Já estudamos sobre isso. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação, não se crê morto, porque se sente vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende porque está separado dele. Este estado perdura enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos disse: não estou morto. E ajuntou: entretanto, sinto os vermes que me roem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e muito menos o espírito. Roíam apenas o corpo. Entretanto, como a separação do corpo e do perispírito não tinha se completado, resultava uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. E essa sensação, então, por exemplo, o perispírito, o espírito sentiu tudo isso, o perispírito sentiu toda essa percepção, toda essa experiência. E aquele instante pode se perdurar por 100 anos. Aquele instante dos vermes correndo o corpo, enquanto o perispírito ainda estava conectado por um fio bem suave ao seu corpo, sentiu aquela impressão e pode perdurar essa sensação por séculos. Não que ele ainda esteja conectado ao seu corpo, certo? Repercussão pode não ser talvez a palavra certa, pois parece supor um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ligado ainda ao seu perispírito, que produzia nele uma ilusão, a qual, durante sua vida, não havia sido roído pelos vermes. Era o sentimento de um fato atual. Vê-se por aí as deduções que se podem tirar dos fatos quando são observados atentamente. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Morto o corpo, ele não sente mais nada, visto que não há mais nele espírito nem perispírito. O perispírito desprendido do corpo experimenta sensações. Mas como esta não lhe chega mais por um canal limitado, ou seja, o corpo que promove essa limitação, esse canal limitado, a sensação se torna generalizada por todo o perispírito. Ora, como na realidade ele não é mais que um agente de transmissão,
pois é no espírito que está a consciência. Resulta disso que, se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Se não existisse o perispírito, ele não iria ali estar reproduzindo essas sensações. Da mesma forma, se o espírito não tivesse o perispírito, seria inacessível a toda sensação penosa, como ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que, quanto mais eles se purificam, mais a essência do perispírito se torna etérea, do que se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Quer dizer, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então, sabemos que o perispírito é o corpo do espírito. E tudo isso, todas essas sensações são produzidas justamente pelo perispírito. Assim como nós, enquanto encarnados, quem produz todos os nossos sentidos, tudo que a gente sente, é o nosso corpo físico. Por mais que o perispírito e o corpo físico sejam de naturezas diferentes, eles têm essa função similar de dar ali sensações ao espírito, de dar ali manifestações, possibilitar manifestações ao que o perispírito está, ao que o espírito está sentindo, certo? Então, a dor, o sofrimento, ele é projetada pelo espírito e o perispírito, pelos canais de conexão, ele expressa, ele imprime no perispírito, nele mesmo, né? O perispírito faz essa impressão do que o espírito está ligado mentalmente. E aí, se essa ligação é uma dor, é um sofrimento, ele vai fazer essa projeção. Certo? E essa projeção se dá de diversas formas, né? Tanto o cenário, eu posso projetar o cenário em que eu me encontro, como, por exemplo, esse caso da pessoa que desencarnou caindo de um penhasco. Ele projetou não só a dor que ele sentiu, mas todo o cenário, por 100 anos. Ou eu posso projetar uma dor específica. Então, eu posso ter a minha vivência ali, no plano espiritual, enquanto desencarnado, mas carregar a doença que eu tive. E eu vou conversar com outros espíritos, posso fazer diversas coisas carregando ali a minha doença. É como, por exemplo, uma pessoa que se acidentou, teve ali a perna amputada. Quando eu desencarno, quando acontece ali o desencarne, então, por exemplo, eu vivi 20 anos sem uma perna, né? Desencarnei. Ao desencarnar, o meu perispírito ele tem a condição de modular a minha perna novamente. Mas eu só vou fazer essa modulação se eu tiver ali propícia a isso, se eu tiver essa consciência dessa capacidade. Essa consciência não é consciente, vamos dizer assim, né? Eu posso fazer a modulação da minha perna, então eu vou projetar aqui agora a minha perna. Não é assim. É um processo mais natural. É um processo que o espírito ele não entende como pode ou como não pode estar realizando. Ele pode ir na mesa mediúnica, ser doutrinado, ser falado para ele que se ele desejar que a perna dele retorne, a perna dele vai retornar, porque na verdade ela está ali. Ele pode conseguir modular novamente a sua perna ou não. Ele precisa fazer a libertação do que aquela falta da perna causou a ele durante todos esses 20 anos, como eu dei de exemplo, na vivência carnal, corporal. Ok? Então, são níveis diferentes e são estudos de caso, assim, de infinitos.
para estar dando todos os pormenores, né? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a participação. Espero que tenha ficado esclarecido, por mais que às vezes a gente acabe complicando, porque realmente é um processo distante da nossa vivência, né? Porque a gente não lembra das experiências enquanto desencarnados. Então fica um pouquinho abstrato para a gente compreender. Mas os exemplos ajudam, auxiliam. Então, que tenha sido um estudo esclarecedor, e qualquer dúvida é só colocar lá no nosso grupo Missionários da Luz, certo? Ou esclarecer, ou continuar, né? Semana que vem com Daiane. Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos lares. Vou estar colocando o nosso hino e oração de encerramento. Boa noite. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens vivem como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. E assim, querido irmão maior Jesus, com certeza renovamos nossas energias. As vibrações que vêm de ti possa ter nos envolvidos nossos irmãos que estão em nosso pensamento. Também possa estar sentindo a vibração tocar sua sensibilidade e que toda a nossa terra possa receber o bálsamo do fortalecimento do amor. Senhor Jesus, pedimos e invocamos em
teu santo nome, que toda a humanidade possa confiar em vós, que o Senhor está cuidando de tudo e de todos nós. Derrama, Senhor, o vosso acréscimo de misericórdia, que possamos refletir sobre tudo o que tem acontecido, que possamos perceber o quão grato temos que ser a Ti, agradecer e dizer: obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Nós te vemos e te sentimos aqui, por mais que aos nossos olhos as coisas não estejam perfeitas, mas te sentimos fortemente a nos guiar, a nos mostrar: vai passar. Querido Jesus, desejamos imensamente que cada irmão possa te sentir na vida deles, que a fraternidade, a caridade e o amor possa a cada segundo, Senhor, se fazer mais presente. Querido Jesus, na noite de hoje, só temos a te agradecer. Gratidão, Senhor, por todas as oportunidades, pela bênção da vida. Senhor, ampara-nos e protege-nos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Fica sempre conosco, nos guiando, Senhor, nos encorajando, nos mostrando, Senhor, que somos capazes. Que assim seja.